O título da mensagem hoje é O Pai que Escolheu Amar. Ser pai é uma escolha, porque só é pai aquele que ama como pai. Pai não é apenas gerar. Pai não é apenas pôr no mundo. Ser pai é aquele que escolheu amar. Então, nós vamos estar lendo Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Papai eterno, Deus de amor, eis aqui teus filhos amados. Nós estamos ansiando por ouvir a tua voz, por receber a tua palavra. Eu posso liberá-la, Senhor, mas só tu podes levar ao coração. Por isso te pedimos, saca da sua aljava, alcança o alvo proposto, de eternidade a eternidade. No nome de Jesus, amém. Amém. Uma data para além das homenagens, a mensagem hoje é para irmos em profundidade no significado do que é ser pai. Então, eu trouxe o exemplo de José, o pai de Jesus. Tem pouca informação sobre José na Bíblia, não é verdade? E ele não tem nenhuma palavra que saiu da boca dele, que foi registrada, nenhum diálogo dele com alguém. Imagina, nós vemos aqui a figura de José. Nós sabemos que ele era um trabalhador, um carpinteiro. E quando lemos essa passagem bíblica, nós podemos imaginar José naquela tarde, voltando do trabalho, cheiro de madeira impregnado nas suas vestes, cansado, mas com o coração cheio de esperança. Já estava ali tudo acertado para o casamento com Maria. Mas ao chegar em casa, ouvir da sua mulher, da desposada, a virgem, que disse que estava grávida. Como foi que esse homem recebeu essa notícia? Como poderia ele acreditar nas palavras de Maria? Mas então essa jovem pura, doce, temente a Deus, não tinha nada além para fazer, a não ser contar a verdade. De repente, Maria lhe conta a José: estou grávida, mas não foi por um outro homem, foi pelo Espírito de Deus. Com certeza, queridos, o chão de José se abriu. A incerteza bateu a porta. Ele chegou a pensar em abandoná-la. Mas até isso também estava nos planos de Deus, porque Deus estava sondando o coração daquele homem. Nele não havia raiva, não havia vingança, não havia ódio. Ele não pensou em expor Maria em momento algum. Ele sabia que a penalização para o adultério era pena de morte
por apedrejamento. Então, José logo, misericordioso que era, pensou em ir escondido, deixá-la, de maneira que ninguém saberia o motivo. Queridos, o coração de José se partiu em 1000 pedaços, mas antes mesmo de Deus lhe falar, ele tomou a decisão de não expor Maria para poupá-la do pior, e por isso ele iria deixá-la em segredo. E é aqui que nós vemos a primeira grande lição de José para nós hoje. Amar e proteger a mãe dos seus filhos. Essa é a maior virtude de um pai. Amar a mãe, cuidar da mãe, colocá-la em um lugar de honra. Essa é a melhor forma de mostrar o amor pelos filhos. David Mackay foi quem disse: a coisa mais importante que um pai pode fazer por seus filhos é amar a mãe deles. Antes de qualquer revelação divina, José escolheu o caminho da misericórdia. Sabe, ele preferiu sofrer sozinho, ele preferiu engolir aquilo, resolver dentro dele, do que expor Maria ao escárnio e à violência. Pai, o seu amor e respeito pela mãe dos seus filhos constrói um ambiente seguro para eles. Quando uma criança, quando um filho vê o pai tratar a mãe com amor, com honra, essa criança aprende o que é o verdadeiro amor. Pouco se fala de José na Bíblia. Curiosamente, nenhuma palavra dele foi registrada. Sua história é contada mais por suas ações do que por suas palavras. Isso nos mostra muito. Nos mostra que na vida cristã o caráter fala mais alto do que as palavras. José é lembrado não pelo que disse, mas pelo que fez. E ele foi escolhido para ser o exemplo para Jesus, o Filho de Deus. Interessante, né? O pai proveu a casa, a família, a mãe. E José foi escolhido pelo Senhor, porque ele também era da linhagem davídica. Sim, José, então, foi escolhido por Deus. Deus o escolheu para uma missão única, ser pai terreno do Filho eterno. Numa noite, então, Deus enviou um anjo para falar com José. Vamos para Mateus capítulo 1, versículo 20. Se você tiver com a sua Bíblia, pode ficar com ela aberta. E se você não tiver, pode acompanhar aqui no telão. Mateus capítulo 1, verso 20 diz: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, que disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Bom, José então acordou e, sem questionar, sem hesitar, recebeu Maria como sua esposa e Jesus como seu filho. Não havia nele ressentimento, frieza, não havia indiferença. Ele adotou Jesus como seu próprio filho. Ele assumiu a missão de um chamado divino. Então aqui a segunda lição que aprendemos com José. A paternidade é um chamado divino. Foi Deus que comissionou você, pai. Foi Deus que te chamou para ser um sacerdote no seu lar, para vencer as tentações deste mundo, para se manter firme e ilibado. O cair é do homem, o levantar é de Deus, mas Deus provê o recurso necessário para te manter com hombridade. Você precisa escolher todos os dias, seguir esse chamado divino, honrar a Deus, sendo um pai presente, sendo um pai firme nas suas decisões, sendo um bom exemplo constante.
Pela lei judaica, ao dar o nome a Jesus, José o estava reconhecendo legalmente como seu filho. Então, isso cumpriu as profecias messiânicas sobre a linhagem de Davi. Lá em 2 Samuel 7 e também no Mateus capítulo 1, nós vemos que a linhagem de Davi, para se cumprir a profecia a respeito de Jesus, vinha de José, o pai que deu o nome. Maria também era da linhagem de Davi. Só que José era da linhagem por Salomão. Já Maria vinha da linhagem por Natã, um outro filho de Davi. E Deus, o autor e o consumador da nossa fé, o autor e o consumador do plano de salvação, estabeleceu com cada detalhe a família de Jesus. O papel de José confirma que a paternidade, então, ela vai além da biologia. Paternidade é compromisso, é cuidado, é escolher amar. Por isso o título da mensagem, o pai que escolheu amar. José foi um bom modelo de pai, obediente a Deus, atendeu às ordens divinas em sonho, sem questionar. Ele também foi um protetor. A Bíblia diz que quando inspirado pelo Senhor, quando avisado pelo anjo, ele levou Jesus para o Egito para protegê-lo da perseguição de Herodes. Também era um trabalhador, sustentava a família com o seu ofício. Um pai presente, a Bíblia nos mostra Jesus indo com José ao templo, viajando. O amor paterno é isso. Mais do que dar coisas, mais do que dar presentes, é estar presente. E José escolheu amar e criar Jesus como seu próprio filho. Sabe, José ouvia mais do que falava, agia mais do que aparecia. E paternidade é mistério. Criar filhos é discipular vidas para Deus. José nos lembra que os maiores feitos, eles podem ser feitos no secreto, sem holofotes. Assim como José, nós somos chamados a obedecer. Ele viveu para proteger, ensinar e guiar Jesus nos primeiros anos. Era no anonimato para os de fora, mas para Jesus era pai presente. Muitos hoje em dia têm um peso de mostrar que é bom pai, talvez nas redes sociais, por uma exigência da sociedade, mas lá no secreto, dentro de casa, não tem tempo com os filhos. Mas na rede social parece que é ótimo pai. Qualquer momento que está junto, publicou. Como se fosse ali cumprindo uma exigência da sociedade. Mas aquieta sua alma. Nós não fomos chamados para cumprir exigências da sociedade. O chamado da paternidade é um chamado de Deus para a intimidade, para a dedicação no secreto. Talvez no anonimato, talvez sem aplauso, assim como José. Sabe, ser pai não é apenas prover, é guiar por meio do exemplo, proteger com amor, ensinar com vida. José nos lembra que o mundo precisa de pais, pais que amam e protegem a mãe dos seus filhos. Como nós temos visto, pais que abandonam, nem podem ser chamados com essa palavra, né? Porque não deu certo com a mãe, abandonou os filhos, esqueceu. Foi viver a vida e não olhou para trás. Pais de verdade abraçam a paternidade como uma missão sagrada. Vivem de forma que seus filhos possam olhar e dizer: eu vi o amor de Deus refletido através do meu pai. Talvez você não teve uma boa experiência com o seu pai. Os pais terrenos carregam suas mazelas, os seus erros, as suas dificuldades. Muitos talvez não honraram o chamado divino da paternidade. Mas o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Criador, Ele tem poder para restaurar a paternidade.
Porque pai não é aquele que gera, não é o biológico, mas é aquele que ama, é aquele que cuida. E ainda que o seu pai biológico tenha te abandonado, o seu pai celestial jamais te abandona. E muitas vezes nós precisamos da figura física do pai, do abraço do pai. Então o nosso Pai eterno, que é Espírito, Ele provê. Assim como Ele providenciou José para ser pai de Jesus, Ele também provê. Ele provê pais que são aqueles que se achegam como aqueles que decidiram amar, que vivem de forma a olhar para os filhos com o olhar de Deus. Ser pai, segundo a Bíblia, não é apenas prover o sustento material, mas é guiar espiritualmente a família. Sim, e isso não é uma tarefa difícil. Talvez você sinta o peso disso. Você que é pai, saiba que Deus te dá o que é necessário, a porção necessária de cada dia, o maná para cada dia, para que você possa prover todo o alimento espiritual da sua casa, a estrutura espiritual para sustentar a sua família. Ela vem primeiro do cabeça, que é Jesus. Você só precisa se posicionar. Você só precisa estar presente. Você não tem que esconder suas fraquezas. Você pode ser um pai de verdade, rasgar o seu coração. Se errou, peça perdão. Você não vai comprometer a sua força, a sua coragem, se você mostrar a sua fraqueza. Se tão somente você mostrar que Deus é contigo. A Bíblia nos apresenta, queridos, outros exemplos de homens que, assim como José, amaram e cuidaram dos seus filhos que não foram gerados por si mesmos. Cuidaram de filhos adotivos, filhos do coração. Assim como José. Agostinho de Hipona, ele afirmou: você começa a educar um filho 20 anos antes dele nascer. Uai, como é que pode ser isso? Isso significa que o caráter do pai é o primeiro sermão que o filho escuta. Homens que ainda não são pais, vocês já estão ensinando seus filhos desde agora. Porque o caráter que Deus está forjando em vocês será o sermão que o seu filho, ainda desde tenra idade, desde bebezinho, vai aprender. Os filhos aprendem pelo exemplo, aprendem pelo que veem. E a Bíblia nos mostra o exemplo de José. Assim como José amou e cuidou dos seus filhos, nós vamos ver uma outra figura bíblica. No Antigo Testamento, nós vamos ver Mardoqueu como um pai eleito por Deus para cuidar de Esther, uma mulher chamada para o seu tempo, com poder e graça, para um milagre para o povo judeu. Vamos para o livro de Esther, Esther capítulo 2, versículo 7. Diz assim a palavra: e Mardoqueu criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Esther 2, 7. Pois bem, aqui ó, na tela. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente, muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Esther ficou órfã, queridos, e ela tinha um chamado no Senhor. Tendo sido levada cativa, ali ela foi cuidada e guardada por Mardoqueu, essa figura paterna adotiva.
Deus sempre provê para nós o que nós precisamos. Nós não precisamos estar sempre chorando as nossas dores, as nossas mazelas, se nós não tivemos um pai biológico que honrou a Deus. Esteja atento. Deus está restaurando. Deus levanta aqueles que são segundo o coração dele. Deus levantou José na vida de Jesus. Deus levantou Mardoqueu na vida de Esther. Nós precisamos aprender essa lição preciosa. O nosso Pai sempre provê o que nós precisamos. Às vezes nós que não enxergamos. Às vezes que nós não aceitamos. Mardoqueu não era o pai biológico de Esther, mas assumiu o papel de pai em amor, cuidado e direção. Porque pai é aquele que dá destino. A figura do pai, ela é tão necessária, ela é importantíssima. A mãe não substitui o pai. Deus levanta aqueles, e Ele pode estar nos chamando como igreja. Homens dentro da igreja precisam estar atentos a isso. Nós precisamos estar alertas da forma como Deus quer nos usar para suprirmos as carências e as necessidades daqueles que vão sendo enviados por Deus, dos que estão sendo acrescentados ao corpo de Cristo. Mardoqueu protegeu Esther, orientou, ele esteve presente em todos os momentos ali da vida dela, até o dia em que Esther precisou arriscar a sua própria vida para salvar seu povo. E ela só conseguiu ser firme na hora da decisão, porque ela tinha a figura paterna de Mardoqueu na vida dela. Sabe, o nosso Deus tem trazido para nós a relevância da paternidade, tem restaurado isso nos lares. Assim como José, Mardoqueu nos ensina que ser pai é muito mais do que gerar um filho. É estar presente, orientar com sabedoria, é proteger com coragem, é guiar para que os filhos cumpram o propósito de Deus nessa terra. José protegeu Jesus da perseguição de Herodes e o ensinou desde pequeno a andar nos caminhos de Deus. Mardoqueu protegeu Esther da ameaça de Ramã e a encorajou a se posicionar com fé. Vamos para a primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 1. Redobre a sua atenção, nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Veja quão grande amor do Pai, que nos adotou, que nos escolheu para ser filhos dele. Sabe que essa é a essência da paternidade. A paternidade é uma escolha. Essa escolha que nós vemos em José, que nós vemos em Mardoqueu. Um amor que é decisão, não apenas obrigação. Uma decisão, um cuidado que vai além dos compromissos, além daquilo que você tem que cumprir, né? Além dos laços de sangue, e que forma o caráter para que o filho cumpra o plano de Deus para a sua vida. Há alguns anos, eu conheci a história de um homem que havia se apaixonado por uma mulher, uma mãe solteira. Essa mãe ficava tão triste quando o filho dela, às vezes, esperando o pai biológico que tinha marcado de buscar, simplesmente não aparecia, sumia, não ajudava, nunca estava presente. Quando adoecia, não tinha o pai biológico lá. Quando precisava de um recurso, pagar uma escola, fazer um passeio, o pai biológico
não estava lá. E essa mãe conheceu Jesus, essa mãe solteira, teve um encontro com Jesus. E a partir desse encontro, ela começou junto com o filho, que era bem pequenininho, a orar por um pai. Então eu conheci esse pai. Há alguns anos atrás, a história de um homem que havia se apaixonado por essa mulher. Solteira, com um filho pequeno, de apenas 8 anos. Ele poderia ter escolhido viver apenas a vida dele, mas decidiu abraçar também a vida daquele garotinho. Eu me lembro um dia, essa mãe solteira era apenas namorada deste homem. E aquele garotinho resolveu chamá-lo de pai. E ela ouviu, ela estava longe e ouviu. E aquele homem, tendo sido pego de surpresa, não respondeu nada. E naquele mesmo dia, essa mulher conversou com ele e falou: se você não deseja ter um filho, se você não deseja ser o pai dele, hoje mesmo acabou o nosso relacionamento. Porque eu não estou apenas esperando por um marido, eu estou esperando por um pai para o meu filho. A partir daquele dia, houve uma decisão. Porque pai é aquele que decide amar. E já se passaram alguns anos. E para a glória de Deus, esse amor entrou no lar daquela mulher, em cada detalhe, aquele pai, nas apresentações escolares, nas consultas médicas, nos aniversários, nas orações antes de dormir. Até hoje, no apoio constante, em cada desafio, em cada luta. E é tão lindo de ver o que Deus pode fazer. O que só Deus pode fazer. Deus pode restaurar qualquer história, qualquer paternidade, qualquer ferida que possa ter tocado a sua vida. Deus pode transformar, porque Ele é Pai da eternidade. Ele toca nesse Cronos, Ele toca no nosso tempo, Ele desfaz as mazelas do pecado. Porque muitas pessoas não têm mais do que o abandono para oferecer. Muitas pessoas não sabem oferecer nada para além do amor. Não conheceram amor e não têm amor para dar. Mas quando Deus alcança a nossa vida, Ele nos faz transbordar deste amor. Você pode dar aquilo que você não recebeu, porque Jesus está na sua história. Ele tem todos os recursos, Ele é a fonte de vida eterna. Então somente ore, peça a Ele. A mais linda paternidade que pode ser conhecida neste mundo é essa paternidade, a essência da paternidade que nós vemos em Deus, um amor que é decisão, não apenas obrigação, um cuidado que vai além dos laços de sangue e que forma o caráter para que o filho cumpra o plano de Deus para a sua vida. José não foi escolhido por acaso, sabia? Deus o colocou na vida de José, na vida de Jesus, para mostrar desde o princípio que ser pai é mais do que gerar. É escolher amar, é escolher cuidar, é escolher proteger, é escolher guiar. Exatamente a lição de Moisés, o papel de José, Moisés também, cada figura levantada por Deus nas Escrituras, revelam a paternidade, revelam a salvação, revela o salva-nos, Senhor,
das nossas tristezas, das nossas mazelas, de todo o abandono. Deus pode regenerar uma história. A adoção de Jesus por José é um reflexo da maior adoção de todas, a que Deus fez conosco. O Pai nos adotou, Ele nos encontrou, Ele nos escolheu, Ele escolheu nos amar primeiro. E essa escolha dele faz toda a diferença. A partir da escolha dele, nós também aprendemos a amá-lo. Tem filho que não é fácil. Tem situações tão difíceis, tem famílias vulneráveis. Não é fácil mesmo. Ninguém disse que é fácil. Nem Jesus. Jesus disse, no mundo vai ter muita aflição, mas tem de bom ânimo. É Deus quem te sustenta. Quando você sentir estremecer, porque grande é a responsabilidade que você enfrenta, vai para o joelho, clama a Deus, pede a Ele o recurso, a misericórdia. Ele é o seu Pai. Amém, querido. A adoção de Jesus por José é um reflexo da maior adoção, a que Deus fez conosco. Vamos para Efésios, capítulo 1, versículo 5. Essa é noite de ceia, nós estamos na mesa com o Pai já. O Pai está na casa, Ele está na mesa. Ele está aqui contemplando corações, restaurando vidas, restaurando histórias. O que é que Ele não pode fazer por você? Não existe impossível. Tudo é possível ao que crê. Efésios 1:5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Agora vamos para Romanos 8:15. Receberam o Espírito, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. Filhos por adoção. Eu não terminei de contar a história deste homem que eu conheci. Ele adotou o filho dela. Ele adotou no papel. Ele honrou. E aqui nós vemos que Deus também decretou sobre nós um decreto selado. Está selado, consumado. Nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus, nosso Pai. Tudo que é dele é nosso. Então nós podemos andar leves. Não se preocupe com as dificuldades. Talvez você esteja aí estremecido com a crise que está se estabelecendo na nossa nação. Medo de faltar, medo de não conseguir um emprego, medo de não ter recurso. Não vai faltar. Jesus falou, o pai terreno que erra, que é mau muitas vezes, se um filho pedir a ele pão, por acaso ele vai dar uma serpente, uma pedra? O nosso Pai é perfeito, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele pode subsistir todas as vossas necessidades. Então, assim como José acolheu Jesus e lhe deu o seu nome, Deus nos acolheu e nos deu o seu nome. Assim como José protegeu e guiou Jesus para cumprir o propósito de Deus, o nosso Pai Celestial nos guia todos os dias para que vivamos o plano que Ele preparou para nós. Então hoje, queridos, no Dia dos Pais, celebramos todos os pais que aqui estão, os pais que decidiram amar, os biológicos, os adotivos, os padrastos, os avós, os tios,
todos aqueles, assim como José e Mardoqueu, como o próprio Deus, escolheram ser presença e referência, vocês têm toda a nossa gratidão. Amém? Vamos aplaudir os pais? Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. E ao